Show, crise! Passando aqui para falar mais abobrinhas da goleada de Portugal, 5-0 sobre o Uzbequistão. Saiu a zica depois daquela primeira rodada, de muitas críticas, muita fofoca, né, afinal nada foi confirmado. Portugal venceu, Cristiano Ronaldo fez 2 gols, Bruno Fernandes deu assistência para Cristiano Ronaldo, tudo ficou mais tranquilo, o clima deve ficar mais leve, e uma grande vitória portuguesa na segunda rodada, para trazer um pouco de paz, né, para o grupo. Para dar um pouco mais de tranquilidade na classificação. E um jogo totalmente diferente do jogo contra Congo. É um jogo que Portugal parecia mais leve, o jogo parecia fluir melhor, os ataques pareciam fluir melhor, o time se movimentando mais. E acho que isso se deve um pouco, também um pouco ao adversário, mas também às mudanças que o Roberto Martínez fez no time, né? Vou começar mostrando aqui a escalação. Aqui na linha de zaga, a volta do Rubem Dias para o time e a entrada do João Félix no lugar do Bernardo Silva. O Bernardo Silva tinha jogado aqui pela direita, o Pedro Neto pela esquerda. E o time parecia muito mais um 4-3-3 lá no primeiro jogo, né, com o Vitinho jogando um pouco mais centralizado, o Bruno Fernandes pela esquerda e o João Neves pela direita, e o Bernardo Silva aqui aberto e o Pedro Neto por aqui, do que esse 4-2-3-1. Se a gente for aqui no outro jogo, em tese seria a mesma formação, mas o jogo acho que pareceu muito mais é, nesse outro cenário, né? Se a gente for ver aqui, Bruno Fernandes, jogo passado aqui pela esquerda, e o João Neves aqui mais pela direita, e o Vitinho um pouco mais pela esquerda, mas também um pouco mais atrás. Esse jogo não veio mais, o Portugal veio um pouco mais diferente, muito por causa da presença também do João Félix pelo lado, um jogador diferente, do Bernardo Silva. A gente vai ver o João Neves aqui muito mais como meia-direita, o Vitinha aqui como meia central e o Bruno Fernandes dessa vez bem mais avançado, né? Aqui como um meia central. O João Félix fazendo lá o lado do campo, mas puxando muito para dentro. E o Pedro Neto aqui, como ele é destro com o pé direito, ele trazendo muita bola para o fundo, trazendo outro tipo de alternativa em relação ao que aconteceu na outra partida. Porque o Pedro Neto, apesar de ter jogado aqui pela esquerda com o pé direito, ele é um cara que gosta muito de ir para o fundo. Ele tem uma perna esquerda boa, ele consegue cortar para a esquerda, então ele busca muito fundo, muitas vezes mais do que cortar para dentro, onde seria a sua perna boa, né? Onde seria a sua direita. Então, acaba que muitas vezes ele batia a cabeça aqui com o Nuno Mendes, né? Se você for ver aqui o Nuno Mendes, ele não teve tanto espaço para ir para o fundo. Eles são meio que duas pessoas aqui, dois jogadores ocupando o mesmo espaço na hora de atacar. E dessa vez foi diferente, porque o João Félix é um cara que gosta de receber aqui e partir para o meio, e é um cara que gosta de jogar aqui na área centralizada, um cara que gosta de aparecer entre linhas e também de atacar a última linha. Acho que muitas vezes o time pareceu mais um 4-4-2, hora com o Cristiano, hora com Cristiano e Bruno Fernandes na frente, hora com João Félix e Cristiano na frente, ou às vezes até um 4-3-2-1 com um pouco menos, um pouco não tão equilibrado, né, do jeito que a gente pensaria um 4-3-2-1, o João Félix caindo um pouco mais pela esquerda, mas tanto o João Félix quanto o Bruno Fernandes atrás do Cristiano Ronaldo. E, e aí eu acho que é o diferencial do time, né? A gente olha aqui, a gente vê que tem ótimos jogadores, né? O Nuno Mendes é espetacular, o João Cancelo é um ótimo lateral, consegue apoiar muito bem, o Ben Dias e o Renato Veiga são bons jogadores, o João Neves é um motorzinho, o Vitinho consegue ali cadenciar, controlar, o Pedro Neto é um cara de velocidade e tal, o Cristiano Ronaldo já não é mais o mesmo, é um finalizador, então o cara do time é o Bruno Fernandes, então você tem que jogar de uma forma que o Bruno Fernandes consiga jogar o seu melhor futebol. E onde é que o Bruno Fernandes joga o seu melhor futebol? Aqui. Acho que essa é uma discussão que se teve durante essa temporada no Manchester United com o Rubem Amorim, quando ele recuou um pouco o Bruno Fernandes para jogar como segundo homem de meio campo, naquele 3-5-2 dele, né, 3-4-3, e que ele não teria rendido tanto, né? E aí quando ele volta a jogar de meio ofensivo, um armador, mais clássico, ele começa a empilhar assistências uma atrás da outra e bate o recorde de assistências da Premier League. Se eu não me engano, acho que até a oitava, nona rodada da Premier League ele não tinha dado nenhuma assistência. Então ele dá ali nas 20 rodadas, nas 30 rodadas finais, ele dá 22 assistências. 21, eu não lembro agora. Então esse é o melhor Bruno Fernandes. Esse é o Bruno Fernandes que vai potencializar o Pedro Neto, é o Bruno Fernandes que vai potencializar o João Félix, é o Bruno Fernandes que vai potencializar o Nuno Mendes, o João Cancelo e também o Cristiano Ronaldo.
Então, particularmente, achei obviamente a gente vai sempre falar do Cristiano Ronaldo, que fez 2 gols, tirou um pouco o peso, viu todo mundo marcar gol, o Haaland fez 2 ontem, o Messi fez 2 ontem, o Mbappé fez 2 ontem, todo mundo indo para 4, 5 gols, e o Cristiano Ronaldo ainda estava sem gol e com uma partida muito apagada. Então foi um Portugal que começou, a gente vê que massacrou o tempo todo, teve controle do jogo o tempo todo, atacou o tempo todo, né, de forma muito mais incisiva, não ficou tanto naquela trocação de passes, muito por causa dessa mudança na escalação, o time ficou mais móvel, o João Félix a hora ficava aberto, a hora ficava mais próximo da área, tinha espaço para o Nuno Mendes correr e atacar, uma das principais armas de Portugal. Bruno Fernandes circulando à vontade pelo ataque, o Pedro Neto ocupando aqui espaço lateral direito, o João Cancelo, que é um cara que consegue atacar a linha de fundo, mas também consegue construir muito por dentro com passe. Então, foi um Portugal muito mais ativo, atacando mais a área, atacando mais a última linha, se movimentando mais, abrindo espaço. E, e contra um adversário que era defensivo também, que poderia dificultar as coisas, né? Não sei exatamente qual é a diferença de nível técnico, de qualidade entre Congo e Uzbequistão, para dizer assim, o Uzbequistão era muito mais fácil que o Congo, acredito que não. Talvez o Congo fosse um pouco mais físico, um pouco menos audacioso na hora de sair. Não ficou ali, o Congo saiu bastante, até acho que teve mais chances do que o Uzbequistão, mas, mas eu acho que é isso, né? Acho que Portugal jogou um jogo mais leve, mais fluido, trocou passes melhores. No segundo, o Pedro Neto ficou aqui um pouco mais de jogador coletivo, não foi tão efetivo assim. Desses todos os jogadores aqui da frente, acho que até incluindo o Cancelo, talvez só os zagueiros, ele tenha sido o único que não tenha finalizado no jogo. João Félix, hora jogava bem, hora dava aquela irritada, né, normal de quem feito, de quem perde bola, de quem parece meio desligado, meio displicente. E Portugal atropelou no primeiro tempo, fez 3-0. No segundo tempo diminuiu um pouco o ritmo, natural, né? Já tinha feito o que tinha que fazer. E, e, e aí entraram as reservas, que eu achei também que é uma coisa que me irrita quando entram as reservas, apesar do jogo estar decidido, tá 4-0, tá 5-0, você é o Francisco Conceição, você o Francisco Trincão, você vai entrar num jogo desse, cara, você tem que entrar querendo fazer gol, você tem que entrar querendo dar passe, nem que você fale assim, vou dar 10 passes pro Cristiano Ronaldo, vou chutar a bola pro gol. E não, assim, parece que eles entram sempre num ritmo, mas o Bruno Fernandes não tá mais dando a vida. Sim, o Bruno Fernandes tá jogando desde o início, João Neves, Vitinha, não sei o quê, quem tiver ali vai estar jogando desde o início, e talvez já não esteja mais mantendo o mesmo ritmo, já fez de repente o que tem que fazer. Então, se você não elevar o time, o nível do time, se você quer um gás novo, um cara habilidoso, um cara jovem, você entrou, você está pegando a bola aqui, você está tocando a bola para trás, óbvio que não vai ser o Bruno Fernandes que vai forçar essa bola, né? Acho que eu fiquei extremamente irritado assim vendo o Francisco Conceição jogar, né? Um ponta que tem habilidade, um ponta que tem chute e que praticamente em nenhum momento buscou assim ser agressivo. Algo que aconteceu que foi diferente com o Rafael Leão, que saiu com gol e ele entrou muito agressivo nas jogadas, com vontade de jogar. Ele no final do jogo até discutiu com o jogador do Uzbequistão aos 48 do segundo tempo, logo depois quase saiu um gol de Portugal. Então, gostei muito da entrada do Rafael Leão ali pela esquerda. Foi premiado com gol, buscou o gol o tempo todo, buscou ir para cima, buscou o drible. Então foi muito bom, né? A gente vê aqui a participação muito mais efetiva dos laterais, João Cancelo com uma assistência, o Nuno Mendes com gol, e poderia ter dado mais uma ou duas assistências, porque ele foi muito bem no ataque hoje. Se a gente for ver aqui, na defesa sempre um monstro, né? Muito rápido, muito forte. E a gente vê aqui, né? Grandes chances criadas, passes decisivos, chegando muito bem à frente. Uma finalização, né? Que foi a do gol, que foi uma cobrança de falta, mas no último lance ele teve uma chance que podia ter, de repente, levado mais chutado e preferiu tocar para o Cristiano Ronaldo, para o hat-trick do Cristiano. Faltas sofridas aqui 4, então ótima partida do Nuno Mendes, né, que o Roberto Martínez agora conseguiu botar a melhor versão dele, né, explorar um cara que consegue voltar muito rápido para defender e justamente por isso consegue atacar com tanta firmeza, com tanta convicção. Aqui o João Cancelo também, duas grandes chances criadas, dois passes decisivos. Ele que saiu um pouco depois do intervalo, se eu não me engano, só no intervalo para a entrada do Semedo, que entrou também e, se eu não me engano, não contou como assistência, né? Mas a jogada do Rafael Leão, ele vai no fundo, cruza para o Cristiano Ronaldo e aí acaba saindo o gol do Rafael Leão na sobra. Então, uma ótima partida dos laterais, conseguindo atacar muitos espaços deixados pelo Uzbequistão e também abertos por Portugal.
Aí a gente vai ver aqui o Cristiano, claro que é muito ruim, né, eu vou ver aqui, o Cristiano Ronaldo fez 2 gols, participou um pouco mais do jogo, mas ainda assim, uma partida que se você olhar a partida em si, você vê que talvez não seja o momento dele de ser titular, né. Uma equipe muito mais fraca, com Portugal amassando desde o início, todo mundo jogando bem, o jogo fluindo. A gente vê que o time procurou ele, foram 7 finalizações, ficou ainda 2 vezes impedido, ou seja, seriam 9 finalizações. E aí, né, gols esperados 2.4, 2.04, ou seja, para ver a qualidade, quantas chances foram criadas para ele. E aí você vê aqui 3 grandes chances perdidas, né? Então são 3 grandes chances perdidas, 2 impedimentos. Então são alguns desperdícios de ataque. A gente vê que 34 participações não é pouco também, é bastante participação. Se a gente pensar no Vini Júnior contra o Haiti, que jogou 80 minutos e que é ponta, né, um cara mais ativo. O Vini Júnior tocou na bola 38 vezes, então também não é pouco, mas ainda falta, né, muita coisa para ele, principalmente fisicamente, não consegue acompanhar, passa boa parte do tempo impedido, a gente vai ver isso depois. E aí até que ponto compensa, até que ponto você vai conseguir jogar com uma seleção de igual para igual, boa, você vai pegar uma Inglaterra, você vai pegar um Brasil, você vai pegar uma Colômbia, uma seleção que marca bem, que marca em cima, que vai dar pouco espaço, que você de repente vai precisar em algum momento pressionar a saída de bola, como é que você vai ter a contribuição do Cristiano Ronaldo? Hoje ele até conseguiu apertar algumas bolas, quase ganhou uma roubada de bola do goleiro e fez o gol, depois teve uma outra entregada, acho que do zagueiro que ele dominou e conseguiu chutar, acho que foi do goleiro, na verdade, que ele bloqueou o chute do goleiro e a bola fica para ele, mas pressionar mesmo a saída de bola, uma bola que você tem que conduzir, empurrar o time para um lado, empurrar o time para o outro, forçar, ele deixa muito a desejar ainda, né. Então então acho que assim, né, não dá para falar que a partida dele foi ruim ou criticar, falar: "Ah, Cristiano Ronaldo isso, aquilo", mas é uma partida que contra uma seleção de nível menor, em que ele fica ali só esperando para fazer os gols. E por outro lado, achei uma partidaça do Bruno Fernandes, né, uma partida completa daquela típica de Bruno Fernandes, buscando o tempo todo a bola na frente, buscando o passe em profundidade, buscando o cruzamento. Achei até que ele finalizou pouco, poderia ter finalizado mais, só deu 2 finalizações de fora da área. Buscando a bola em profundidade para o Nuno Mendes, para o João Félix, para o Cristiano Ronaldo, para o Pedro Neto, para o Cancelo, para o Francisco Conceição quando ele entrou. Então a gente vai ver aqui, né, 2 grandes chances criadas, 2 passes decisivos, acertou só 1 de 6 cruzamentos, 63 passes, 44 passes de 54. Aqui o erro você vê que é porque ele está arriscando os passes, não são passes simples, 6 de 8 na bola longa, 94 ações com a bola, ou seja, de novo, muito ativo no jogo, mas agora ativo onde importa, né, nessa parte do campo, que é onde ele consegue criar, onde ele consegue ser perigoso e atacar o adversário. Também uma partida boa defensivamente, lembro ali de algumas vezes dele marcando, sufocando na pressão, 2 recuperações de bola, um chute defendido, um desarme, os duelos. Então, achei uma grande partida do Bruno Fernandes, em geral. Aí vou dar uma olhada aqui no mapa de calor dele também, né, de passes, para ver aqui mais ou menos como é que foram os passes. A gente vê que é muito passe vertical, né, seja para frente ou para trás, mas você vê que é um passo para frente, outro passo para frente, outro passo para frente, outro passo para frente, outro passo para frente, passe errado para frente, passe errado para o meio, passe errado para frente, passo para frente. Então, é um jogador que dá muito passo para frente. Se a gente for ver aqui, ele também tentou alguns passos para frente contra Congo, mas você vê que ó como é que aqui o passe dele está congestionado, ele tem uns passos aqui laterais, esses passos aqui que não e nada são a mesma coisa. A bola longa aqui um pouco mais forçada, que você vê que rendeu pouco, mas isso aqui muito concentrado, a diferença de mapa de passe. Isso aqui é o Bruno Fernandes, um cara que vai percorrer o campo. Se a bola está aqui, ele vem para cá. Ele tem que jogar perto de onde a bola está. Se a bola está aqui, ele não pode estar aqui. Se a bola está aqui, ele não pode estar aqui. Ele tem que estar perto da bola, porque a bola tem que cair nele em algum momento, porque é ele que vai achar esse passo. Olha que mapa de passes bonito, né? Você vê que tudo muito vertical, parece assim, você entende como é que é, o que ele quer. Então, assim, ótima partida dele, assim, eu confesso que eu gostei muito, me lembrou o Bruno Fernandes dos bons tempos do Manchester United. Espero que o Roberto Martínez continue assim, né, com esse time. Acho que foi bem, talvez o João Félix precise se esforçar um pouco mais defensivamente, mas acho que essa foi a principal mudança aqui, né? O João Félix e o Bruno Fernandes. João Félix para jogar mais próximo do Cristiano Ronaldo, ser uma opção a mais
entre linhas, de ataque aos passos, de finalização, de tabela curta, e o Nuno Mendes tendo corredor para correr. E aqui vamos ver o lance do... Logo no início do jogo, foi um lance que o Bruno Fernandes perdeu, a gente vê aqui a jogada sendo construída, a gente vê Portugal muito mais dentro da área, né? Você vê que aqui tem o João Félix para fazer a dobradinha, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, aqui acho que é o João Neves, aqui acho que é o Pedro Neto, Cancelo, Vitinho e Nuno Mendes. Então, assim, essa bola aqui vai ser finalizada por um jogador de Portugal. E se o Uzbequistão afastar, vai sobrar na entrada da área para um dos dois jogadores de Portugal, provavelmente. Aqui a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores, né? Então tem um cara do Uzbequistão aqui fora, preso com os 2 zagueiros de Portugal. E a gente vai ver essa jogada se repetir, essa jogada não, mas esse cenário aqui de muita gente chegando na área para completar o cruzamento ao longo de todo o jogo. Aqui mostrando um pouco daquilo que eu falei do posicionamento de Portugal, a gente vê aqui a saída de 3, de 3 não, mas o Renato Veiga, vou botar aqui o Renato Veiga, o Rubem Dias, o Cancelo aqui, e aí aqui o Vitinho vindo para receber, acho que deve ser o João Neves aqui, e aqui o Pedro Neto espetado para partir em velocidade, olha aqui o buraco que se abre, mas olha aqui onde está o Nuno Mendes, né, tá aqui embaixo, eu não posso dar play, correr o dar play para não tomar strike, mas olha onde é que está o Nuno Mendes aqui, bem aberto para aproveitar esse espaço, e o João Félix aqui no meio para dialogar com quem? Com o Bruno Fernandes, os dois jogando entre linhas. Essa pressão aqui dificilmente vai dar em algo, porque a gente tem 2 contra 2 aqui, mas tem as opções fáceis de passo atrás. Então não tem muito problema, né? Não é uma pressão que vai gerar tanto, não vai gerar ou não deveria gerar tanto incômodo em Portugal. Então, tá aqui muito claro, na minha opinião, o que fez o jogo funcionar. Essa dobradinha pelo meio, para ser mais agressivo, para ter 2 jogadores habilidosos, capazes de chutar, de tocar numa área central, e o Nuno Mendes muito forte para atacar aqui os espaços. E a gente vai ver aqui o gol, que eu acho que é nessa jogada, se não me engano, deixa eu ver, 5,51, 5,59, acho que deve ser nessa enfiada de bola. A gente vê aqui, tem o Pedro Neto balança para cá, balança para lá, deixa no Cancelo, e a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 de Portugal aqui na área para atacar. E aí o Cristiano Ronaldo se antecipa, a gente vê que tem 3 para 3 aqui, esse aqui está fechando o cruzamento, mas o Cristiano Ronaldo consegue se antecipar e fazer o gol, né? E se o Cristiano Ronaldo fura, por exemplo, a bola vai para o Bruno Fernandes. A gente ainda tem o Nuno Mendes aqui para uma bola que de repente vem rasteira aqui um pouco mais forte. Aqui mais uma vez a jogada do segundo gol, do terceiro gol na verdade, que é um contra-ataque, a gente vê o Cristiano mais adiantado, a gente vê o Bruno aqui, né, centralizado, pronto para receber o passe, o João Félix, acho que é esse aqui, aquele que vai receber aqui por dentro, não lembro agora se ele é esse aqui ou esse aqui, mas a gente vê aqui a linha de 4 composta, aqui a linha de 4 com o Pedro Neto lá, os 2 meias centrais, não lembro se aqui é o Bruno, quem está fazendo perseguição, mas acho que esse aqui talvez seja o João Félix, e o Bruno mais solto, né, sem tanta obrigação defensiva, ainda que volte muito para marcar, que corra, aqui é onde ele vai ser letal, e aí a jogada continua, e aí é contra-ataque, são 3 contra 3, tem o Pedro Neto correndo lá em velocidade, é muito mais gente atacando, o Bernardo Silva tem menos essa capacidade, ele é muito mais lento, não vou dizer que ele está velho, ele tem 31 anos, se não me engano, mas não tem mais capacidade de arrancar assim no contra-ataque e chegar inteiro. Então, essa jogada aqui acho que a gente já viu algumas vezes o Bruno fazer, dificilmente ele erra, e aí sai o gol de Portugal no contra-ataque, quando ele dá a bola no Cristiano. E aqui é uma outra jogada, né, no final do primeiro tempo, a gente vai ver aqui o João Félix correndo aqui por dentro, o Bruno se aproximando, se não me engano, lá para receber a bola, a jogada acontecendo aqui na lateral, e aí o Cristiano Ronaldo está aqui, né, isso aqui é que me incomoda, ele não está impedido, ele está muito impedido, né, se essa bola aqui vai para esse zagueiro aqui, vamos supor, ele é menos uma opção de passe, assim, não tem muito o que dizer. Esse jogador aqui, ele tá sem opção de passe no momento, ele vai dar a bola aqui em velocidade para corrida, mas aí apostar corrida com o defensor, para ver quem é mais rápido. Mas ele não tá impedido, ele não tá aqui, por exemplo, tá velho, vai estar aqui, que aí, de repente, ele consegue correr, voltar e dar uma opção para fazer um pivô. Ele tá fora do jogo, né, como se diz em português de Portugal, fora do jogo, ele tá completamente fora do jogo. Não tem muito, assim, é difícil até entender, né? A gente vê às vezes o Messi impedido, a gente vê às vezes um jogador ou outro caminhando e tal, mas isso aqui é muito distante do que da última linha, é muito distante do que ele poderia participar do jogo. Se essa bola desce aqui no Bruno, ele não tem um pivô, ele não tem nada, ele não pode fazer o facão, nada. A única alternativa que ele dá aqui nesse momento é que essa bola seja enfiada de fato no lateral e vem esse cruzamento do lateral para ele completar pro gol.
porque ele mata qualquer outra jogada praticamente que possa acontecer. E aí, nesse caso, tem a jogada pela lateral, né, a continuação do lance, ele sai aqui na cara do gol, chega um pouco à frente do zagueiro, e, só que o goleiro já está ali em cima dele, ele acaba finalizando um pouco mal, podia de repente ter levado aqui, né, dominado a bola de sola e driblado o goleiro, um pouco mais de genialidade de ter deixado essa bola de calcanhar, mas ele acaba tentando uma cavadinha, que sai muito alto, sai um pouco torta, não lembro agora se ela ia entrar ou se o zagueiro só tira a bola, e aí ele perde gol. E aí você fica pensando assim, pô, toda a estrutura daqui valeu a pena se ele perde gol, porque aqui contra o Uzbequistão ele teve 7 finalizações, mas contra a Colômbia ele vai ter 7, contra a Inglaterra ele vai ter 7, contra a França, contra o Brasil, contra Marrocos. Não sei, mas me parece difícil. Aqui ressaltando a boa jogada, né? Acho que Portugal mostrou acho que mais 3 ou 4 jogadas ensaiadas muito bem feitas. O Cristiano Ronaldo estava aqui, ele fingiu que não ia bater a falta e foi andando para cá. E quando ele passa aqui mais ou menos, ele corre para a barreira. E nesse momento, para passar pela barreira, e o Bruno dá a cavada. E aí a gente vê aqui, né? Acho que é o João Neves aqui fazendo bloqueio, o Renato Veiga está fazendo bloqueio, acho que é o Rubem Dias aqui, ele também faz o bloqueio para que esse zagueiro não consiga virar, e esse aqui também faz o bloqueio para que o cara não consiga impedir a passagem. Ele passa reto aqui e acaba conseguindo sair na cara do gol. E aí, mais uma vez, a gente sempre fala, ele não perdoa, mas a questão é que ele perdoa muito, muitas vezes, né? Ele sai aqui na cara do gol, quase que para dividir com o goleiro, mas é um passe muito, muito limpo para ele, e ele acaba perdendo a chance. Depois sai o gol na jogada de escanteio. E aqui, mais uma vez, recortando, né, ele vem aqui para o pivô, deveria estar abrindo espaço, mas você vê que tem aqui alguém para atacar, ele vai fazer a tabela aqui, se eu não me engano é com o João Neves, o Bruno Fernandes está aqui, eu acho que aqui já tinha entrado o Rafael Leão, ou talvez não, aqui é o Nuno Mendes, o Semedo, então talvez aqui seja o Bruno, e aqui seja o Francisco Conceição, e aqui é o João Neves. E ele erra, né? O zagueiro consegue chegar antes, ganha a dividida com ele. Isso aconteceu algumas vezes durante o jogo, dele não conseguir completar um pivô, fazer uma tabela. Então, até que ponto vale a pena? Até que ponto as jogadas deixam de acontecer por causa dele? Aqui de novo, né? A gente já vê o Bruno correndo aqui pelo meio, o Francisco Conceição aqui está até um pouco impedido, mas ele sabe que essa bola está vindo aqui. Esse cara vai vir aqui, essa linha vai baixar para botar ele em condição de jogo, esse passe não vai vir agora. Então, assim, eu realmente não sei até que ponto vale a pena isso aqui, né? Tá muito atrás. Se essa bola vem aqui do Bruno, por exemplo, ele não consegue enfiar a bola para o Cristiano Ronaldo porque ele está impedido. Então ele tem que sempre botar a bola aqui. Eu particularmente não gosto, acho que pode funcionar em algumas situações contra times inferiores, em que você vai pressionar, em que você vai ter espaço, mas você passar 30, 40, 50% do jogo muito impedido, sem ser uma opção de passe, sem ser uma opção de finalização, não é algo que me agrada tanto. Então acho que principalmente o Cristiano Ronaldo tem que repensar esse posicionamento dele. Mas mais uma vez a gente vê aqui os pontos abertos, Cristiano Ronaldo e o Bruno Fernandes por trás dele. No final do jogo ele até botou o Rafael Leão no lugar do Vitinha, se não me engano. E aí o Bruno Fernandes ficou jogando ali um pouco mais recuado no meio, né? Era o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes apenas no meio, com o Rafael Leão, Trincão jogando um pouco mais centralizado e Leão na esquerda e Conceição na direita. Então foi uma boa partida de Portugal. Gostei bastante. Gostei de João Félix, ainda que não tenha contribuído ali diretamente com o gol. Achei que as participações dele, algumas foram muito boas. Bruno Fernandes achei fenomenal. E o restinho foi muito bem também, né? Principalmente no Mendes, foi um grande destaque. Então acho que vai ser um bom duelo aí que vem contra a Colômbia. Provavelmente a Colômbia deve ganhar do Congo, na minha opinião. Acho que o Congo não vai conseguir resistir tanto. Pode ser que eu me surpreenda, mas eu apostaria numa vitória da Colômbia. E a Colômbia vem para jogar contra Portugal pelo empate. E aí Portugal podendo, se eu não me engano, ele pode empatar com a Colômbia para garantir já o segundo lugar. Aí vai ver quanto que Portugal vai querer buscar o primeiro lugar, porque uma derrota para a Colômbia e uma vitória de Congo sobre o Uzbequistão poderia dar o primeiro lugar ao Congo, dependendo de como for. Então é isso, né? Uma boa partida de Portugal, ansioso aí pelo que tem por vir. E é isso, essas foram as babinhas de Portugal 5, Uzbequistão 0. Valeu!
Um abraço.